todos nossos amigos da evangelização. Mais uma vez a gente está tentando promover aqui um encontro, um estudo com as nossas crianças da evangelização hoje, tá? Os convidados de hoje para participarem com a gente desse estudo é a Beatriz, o Miguel e o Luiz Otávio. Nós estamos aqui em videochamada, tá? Conversando com o Luiz Otávio, com o Miguel e com a Bia sobre o tema de hoje. Para falar para vocês o tema de hoje, nós escolhemos esse livro aqui, Histórias que Jesus Contou. É um livro muito interessante sobre as parábolas de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Eu vou fazer uma leitura bem breve para a gente discutir o tema. Ok, meninos? Um dia, um pobre homem descia da cidade de Jerusalém para outra cidade, Jericó. O pobre viajante foi assaltado por ladrões, que o espancaram com muita violência, deixando-o quase morto no caminho. Logo depois do criminoso ter tido um assalto tão criminoso, passou pela mesma estrada um homem que era um sacerdote. Ele também vinha de Jerusalém. Esse sacerdote viu o pobre viajante caído, todo machucado, mas não teve compaixão do pobre homem. Mesmo ele sabendo dos conhecimentos das leis de Deus, pois era um sacerdote, esse homem tinha um coração muito frio e foi indiferente ao sofrimento do infeliz. Instantes depois, passou pela mesma estrada um levita. Os levitas eram os auxiliares do culto religioso. Também conheciam a palavra de Deus, mas da mesma forma que o sacerdote, não teve compaixão pelo homem caído no chão machucado e foi seguindo o seu caminho. Uma terceira pessoa passa pelo mesmo lugar. Era um samaritano, considerado na época como uma pessoa que não seguia as leis de Deus. Porém, o samaritano, sim, foi tocado de compaixão, vendo aquele homem caído no chão e ferido. O bom samaritano desceu de seu animal, se aproximou daquele homem ferido e o ajudou. Tirou da sua bolsa uma garrafa de vinho e uma de azeite. Com o vinho, ele esterilizou as feridas do homem ferido e passou azeite para acalmar a sua dor. Em seguida, levou o homem ferido até uma estalagem próxima e continuou cuidando dele. Mas no dia seguinte, o samaritano tinha que seguir o seu caminho. Então, ele deixou com o dono desse pequeno hotel 2 moedas para pagar para que esse homem terminasse de cuidar do homem ferido. E disse a ele que se precisasse de mais algum gasto, que ele poderia fazê-lo, que em seguida ele retornaria para pagar todos os gastos com o homem ferido. Essa foi uma história que Jesus contou para um doutor da lei, numa ocasião em que um doutor da lei perguntou a Jesus: Senhor, mestre, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus, diante dessa pergunta, então, conta a história do samaritano. E aí nós vamos conversar agora com os nossos amigos aqui, ó, o Miguel, o Luiz, a Beatriz, e a gente vai tentar discutir rapidamente esse assunto, né? Então, Bia, fala pra gente aqui, diante dessa história, 3 homens passaram próximo àquele que estava ferido. Primeiro um sacerdote, depois o levita, depois o samaritano. Qual desses 3 homens teria sido aquele que mais se aproximou dos ensinamentos que Jesus nos dá? Samaritano. Por quê, filha? Porque ele ajudou o homem que estava machucado. Isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Miguel, Luiz? Não, meu Deus, sem querer um negócio criativo. Não tem problema. Então, o samaritano foi aquele que mais se aproximou de tudo que Jesus nos ensinou, não é verdade? Porque o samaritano mostra pra gente até amor e caridade, não é isso mesmo?
Luiz, agora eu vou te fazer uma pergunta. O que significa quando Jesus conta assim, que o samaritano deixou 2 moedas na estalagem para pagar, né, pelos cuidados com o homem e seguir o seu caminho? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que quando a gente faz a boa ação, nós nunca devemos escolher, nunca devemos querer algo em troca. Igual o samaritano não queria uma boa ação em troca do ferido. Ele só queria fazer uma boa ação. Isso mesmo. Então, na verdade, o samaritano está mostrando para a gente o quanto é importante a gente não julgar, fazer a boa ação e, ao mesmo tempo, também a gente não esperar nada em troca, né? Miguel, e o que você acha que foi o maior exemplo que o samaritano deixou para nós hoje? Pra gente sempre ajudar o próximo, para aquele que está sempre precisando de uma ajuda e que a gente não deixe ele de lado, porque talvez ele possa ser até mais próximo de você. Verdade. A gente nunca deve deixar de ajudar, porque na verdade todos são próximos a nós, na verdade, e não julgar, né? Isso mesmo. Mesmo que ele possa ser um ladrão, um terrorista, e ele estiver passando por dificuldade, ele acabou sendo ferido, mesmo que você não queira que ele seja julgado, ajude-o, porque talvez um dia ele se arrependa do que ele fez. Isso mesmo. Todos nós merecemos ajuda, caridade e respeito. Não é isso mesmo, Luiz? Você quer falar mais alguma coisa? Não, Giovana, não quero falar mais nada, não. Teve outro. Tá, então só um minutinho. Então, gente, essa história, para mim, é uma das histórias mais bonitas que tem no Evangelho, uma das parábolas mais bonitas, que ela mostra realmente o quanto é importante a gente ajudar sem julgar, né? E quando Jesus fala que o samaritano se compadece daquele homem, né, que estava ali jogado no caminho, a compaixão, nesse momento, principalmente que a gente está vivendo na Terra, compaixão é um sentimento muito importante para todos nós, não é, gente? A gente ter compaixão pelo ser humano, pelo próximo, por todos que estão próximos a nós, não é isso? Não é isso, Bia? A Bia vai ler a última frase aqui do texto que nós estudamos para vocês, tá, gente? É Jesus quem pede ao seu coração: vá e faça o mesmo, sempre, em toda parte, com quem quer que seja. Isso mesmo. Jesus pede isso a nós. Vamos fazer o bem a quem quer que seja e em toda parte, né? Praticar a caridade, fazer o bem. Ô, gente, o nosso estudo é esse. Eu vou pedir que o Luiz e depois o Miguel façam uma pequena prece, um pequeno agradecimento para eu poder encerrar o estudo. Luiz começa e em seguida vai ser o Miguel. Tá bom, gente? Pode falar, Luiz. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de hoje. Iluminar o mundo que está passando pelas dificuldades, dessas doenças, e ajudar as pessoas que são necessitadas. Obrigada, Luiz. Pode falar, Miguel. Obrigado, Senhor, por esse dia, que amanhã o nosso dia seja glorioso e que nada de ruim aconteça em nossas vidas e que sempre que alguém precisar de ajuda, nós iremos ajudar. Isso mesmo. Bia, agora é você. Deus, obrigada por esse dia de hoje. Abençoe os desempregados, os doentes, os idosos. Isso. Gente, nós agradecemos a oportunidade de, mesmo longe da nossa casa de Manuel Soares, fisicamente, nós podermos continuar nos encontrando assim virtualmente com os nossos alunos, com as suas famílias, estudando o Evangelho de Jesus. Agradecemos a companhia
e a inspiração da espiritualidade de Irmã Celina, que sempre nos apoia, nos dando inspiração para esses trabalhos que a gente desenvolve. Que Deus continue abençoando a todos nós, que os nossos corações estejam abertos para receber as bênçãos de Deus. Muito obrigada, Miguel, pela sua participação. Muito obrigada, Luiz. Fico muito feliz de ver que os nossos alunos, né, Bia, da evangelização, estão todos juntos, unidos, estudando em nome daquilo que a gente acredita, que é a doutrina espírita. Então, daqui, ó, Luiz, pode dar o seu tchau, tá todo mundo vendo. Miguel, tchau. Muito obrigada. Dá tchau, Bia. Obrigada a você, Giovana. Fica Tchau. com Deus, Luiz. Fica com Deus, Miguel. A gente ama vocês. Que Deus abençoe a família de vocês imensamente. Tchau. Tchau, Giovana. Tchau, gente. Boa noite.